Irmãos, nós estamos dando início então ao curso que está sendo ministrado com relação a relacionamentos com base na Bíblia, e eu queria convidar vocês para que a gente pudesse orar antes da leitura da Palavra de Deus, para podermos dar início a esse trabalho nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós estamos agradecidos, ó Pai, pelo Teu cuidado conosco até aqui, pela Tua boa mão a nos acompanhar. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Ó Deus, nesse momento que vamos falar da Tua Palavra e dos ensinos dela, Senhor, Te pedimos a direção do Teu Espírito Santo para tudo que vamos falar, segundo a Tua santa e bendita vontade. Nós Te agradecemos tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós escolhemos para poder firmar a nossa meditação dessa noite está lá em Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 4. Verso 7 ao 15. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, do verso 7 ao 15. Diz assim: Tu és toda formosa, minha querida, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha, do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes. A rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamono, com toda a sorte de árvores de incenso e mirra e os aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrente que correm do Líbano. Amém. Nós vamos falar nessa noite, sobre o casamento. E eu queria falar sobre o casamento nesse texto sagrado aqui do sábio Salomão. Mas é preciso também esclarecer a questão do texto, que é fundamental, que a gente possa esclarecer aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo lido. O livro dos Cânticos ele tem aí toda uma maneira diferenciada, e às vezes as pessoas leem e se confundem com aquilo que chegam a dizer que nem é próprio da Bíblia, um livro como o Cântico dos Cânticos. Mas a gente vai perceber que o livro ele fala exatamente sobre namoro, casamento, e uma restauração de casamento. E ele fala sobre isso. Todo o livro ele fala sobre essa questão. Alguns estudiosos vão dizer que esse livro é uma parábola.
E o objetivo, né, segundo alguns estudiosos, o objetivo é mostrar a grandeza, né, do amor de Yahvé, que é Deus, né, o amor de Deus pelo seu povo. Então é uma parábola que mostra a grandeza do amor de Deus em relação ao seu povo, mas apresentando, né, essa parábola no relacionamento de namoro e casamento. Então a gente vai ter o livro do Cântico dos Cânticos, né, com o objetivo de espelhar a grandeza do amor de Deus para com o seu povo. E isso vai trazer esse entendimento melhor para a gente quando lê o texto sagrado, quando a gente for ler o texto sagrado. Se você tiver essa percepção, né, alguns dizem que até é uma relação de amor de Salomão com uma sulamita, né, e não se tem base, né, explícita para isso, mas alguns dizem que Salomão está escrevendo sobre uma relação que ele tinha, né, para chegar ao casamento com essa mulher, mas que não se dá o nome dela. No entanto, o que vai marcar para nós, então, é exatamente isso, né, que eu quero destacar, que o livro ele se a gente lê com cuidado, com carinho, a gente vai entender que é certamente uma expressão da grandeza do amor de Deus com o seu povo, mas refletido no casamento, ou na relação entre um homem e uma mulher. E aí você pode lembrar também, né, que Paulo vai falar sobre Cristo, né, como cabeça, né, como noivo, e a igreja como a noiva. E você pode também falar dessa relação entre o casamento que está lá no Novo Testamento, entre o noivo e a noiva, Cristo sendo o noivo da igreja. É bom lembrar também, né, que essa relação de casamento ela é fundamentada no Velho Testamento, né? A gente vai perceber isso quando Deus criou o homem, né? Só terá o seu fim quando vier a morte, né, até que a morte os separe. Então,
para onde ele vai, ele leva aquelas bonecas, né? Algumas vezes eu já vi que algumas foram tiradas, mas ele vai e recompõe as bonecas. Eu sei que ele carrega aquilo por vários momentos, é próprio dele. É algo que está, né, na caminhada e ele está apegado àquilo, apegado. O casamento, ele é a união de um homem e uma mulher, né? A gente vai perceber que são duas pessoas que não nasceram no mesmo lugar, né? Na mesma família, são de famílias diferentes. E quando se unem, quando marido e mulher se unem, né? Algumas coisas acontecem, né? Lá em casa, de vez em quando, a Rosana fica brigando comigo, né? Olha, aonde você vai, deixa as coisas. Aonde você vai, né, deixa um rastro, né? A porta não fecha, o banheiro está cheio de roupa, e o cesto está lá e está tudo espalhado, né? Há uma natural desorganização minha, né, com relação a algumas coisas, e há sempre um distanciamento, né, naquilo que ela pensa do que eu penso, né? Isso muitas das vezes, né, traz assim uma rusga, né, uma rusgazinha, né, no casamento. A gente supera, graças a Deus ela é muito paciente, ela tem superado algumas coisas. Ela tem superado, né? Mas a gente vai perceber que muitas das vezes, né, a gente sai da nossa casa, né, do lugar onde nós nos formamos, e trazemos conosco várias coisas, né, e que não queremos perder, né, não queremos deixar de lado. Nós já aprendemos com a nossa mãe, nós já aprendemos com o nosso pai, e aquilo foi arraigado em nós. E a gente parece que carrega uma mala, né? Como se fosse uma mala sem alça, né? Pesada, e a gente carrega essa mala para tudo quanto é lugar. Saiu de lá da casa da mãe e do pai e leva para a casa da mulher, né? E lá a mulher fala assim: que mala é essa, gente? Que coisa é essa, né? É igual o rapaz ali, né? A gente vê que ele é apegado àquelas coisas e não se desfaz de maneira nenhuma, né? Chove, faz sol e não se desfaz das coisas. E essa é uma marca para que a gente possa entender, né, do relacionamento, do casamento, né? Nós precisamos lembrar que o casamento, ele necessita, né? Ele necessita de algumas coisas que são fundamentais, né? A gente precisa se esforçar, né? A gente precisa se esforçar para que o casamento dê certo, né? Para que o casamento possa vir a ser algo que permaneça, né? Se você começar a juntar várias coisas, né, você vai acabar destruindo o seu casamento. Então o casamento necessita de esforço, né, de cada uma das partes, né, para que as coisas aconteçam. E o sábio Salomão, nesse capítulo 4, ele fala de uma coisa que me parece assim fundamental no casamento. Ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. O olhar do marido, né, do esposo para a esposa, né, esse olhar aqui é bem diferenciado, né, bem diferenciado, porque você vai perceber, né, que depois da queda de Adão, o único perfeito era Jesus, né? O único perfeito era Jesus. Depois que Adão caiu, né, não tem mais ninguém perfeito, né? E o único que realmente é perfeito é Cristo, né? Cristo é aquele que não há dolo, né? Não há culpa, e ele é, né, aquele que realmente agrada a Deus, né? Aquele que Deus se agrada dele.
Mas você vai perceber que há aqui, né, o sábio Salomão, uma relação, né, e você vai ver que não é só uma questão de que ele não encontrou defeito, né? Você vai ver que ele está simplesmente, né, elogiando a sua esposa. Você vai ver que, né, ele está dizendo assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito, não há defeito. Há há um elogio, né? E chega a ponto de você entender que o cara é bem romântico, né? Bem romântico. Ele é romântico, né? Você vai ver que o cara está dando uma de... ele percebe que a sua relação, né, precisa disso, necessita disso, né? E ele vai ter isso com ele, né? E vai mostrar essa relação que vai trabalhar essa questão elogiosa e romântica, né? E aí eu quero lembrar também, né, que Deus nos trata, né, também dessa maneira. Nós não somos, na maioria das vezes, né, os nossos defeitos deveriam fazer assim um abismo grande diante de Deus. Mas o Senhor vem ao nosso encontro e diz assim: olha, você é amado do Senhor, né? Você é a menina dos olhos do Senhor. É isso que a palavra de Deus vai mostrar, né? Que Deus tem um amor grande com o seu povo, com a sua igreja, e ele elogia essa igreja, né? Que ela é amada, que ela é a menina dos olhos, que a igreja faz parte de algo assim especial para Deus, né? E isso vai ser mostrado em toda a Escritura Sagrada, né? É uma forma que Deus tem, né, de atrair, né, os seus filhos, de atrair a sua igreja, de fazer com que a igreja esteja sempre incentivada, fortalecida, porque o Senhor ama a sua igreja e olha para ela e vai achar nela o seu melhor nela. E isso é fundamental para que um casamento seja um casamento, né, abençoado, né? Para que a relação seja uma relação fortalecida, né? O homem, a mulher, né, precisa verificar o melhor e elogiar mesmo, né? Elogiar a sua esposa, elogiar o seu esposo, para que haja essa interação. Por isso a gente vai tirar aqui da palavra de Deus, né, nesse texto sagrado, o sábio Salomão, né, representando aí o marido, ele faz um elogio, né, enorme com relação a uma percepção que supera até as expectativas da própria esposa, porque certamente ela tem defeitos, mas o seu elogio, né, levanta tal moral da mulher, né, que mostra que ele realmente está fortalecendo os laços desse relacionamento. Os laços precisam ser fortalecidos, né? É como a planta, querido, né? Você planta, tem que regar. Se não regar, seca, né? Se não regar, morre. O relacionamento tem que ser regado, né? E é isso que a gente vai perceber nas Escrituras Sagradas, né? Que o relacionamento precisa de investimento, né? Você precisa investir, né? Você já jogou frescobol na praia? Eu já tentei jogar, né, frescobol na praia. E para jogar frescobol na praia, filho, é uma luta, né? É uma luta, porque a bolinha, né, você tem que bater nela e o outro tem que rebater. E ele tem que rebater para que você possa rebater também. E aí, se você não mirar no outro, né? Se você não mirar no outro, não tem jogo, né? Diferente do tênis, né? Você tenta tirar a bola do outro,
botar para lá, para que o outro perca. Mas o frescobol, ele é diferente, porque você tem que, para que realmente o jogo possa existir, você tem que estar mirando no outro, para que a bola não caia, né, e não se perca, e você possa ter um jogo. Então é o outro, o seu alvo é o outro, né? O objetivo, você está focado no outro. Você não está querendo destruir, você está querendo fazer com que ele possa jogar o jogo contigo, né? Se não houver essa interação, né? Se não houvesse essa percepção que o casamento, né? Você tem que sonhar junto, você tem que ter os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Se não tiver essa interação, certamente o casamento vai parar no meio do caminho, né? Por isso que a gente vai mostrar, né, o que Salomão está dizendo aqui é com relação à necessidade de você fortalecer esse relacionamento. E aí você fortalece o relacionamento com elogios, com romantismo, e isso fortalece o casamento. Tá ok? Eu queria tratar de outra coisa, né, que também é um outro princípio que Salomão traz aqui. Ele vai dizer lá no verso 9, né? Ele vai dizer assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, de toda sorte de especiarias. Salomão, ele vai não só, né, elogiar, né, a esposa, né, não só fazer o elogio, né, da sua relação com ela, né, mas ele vai falar de algo que é fundamental, né, no casamento, que é o amor, né? Amor é fundamental, né? Fundamental. Eu gosto muito de lembrar, né? Eu tenho um tio, né? Tio Leonan. Faleceu já há algum tempo atrás, mas ele era pastor presbiteriano também, e ele tinha uma relação, né, de amor com a sua esposa, assim, uma relação muito boa, né, muito boa. Tiveram vários filhos todos muito bem criados, né? E passou um tempo, né, e a esposa veio e adoeceu. E ela adoeceu de tal forma, né, que ela perdeu todo o vigor, a ponto de ficar na cama o tempo todo, né? E o que mais marcou, né, assim, o meu coração, né, porque o meu tio, ele dava toda assistência, todo carinho naquele momento, no momento que ela tinha perdido todo o vigor, e ele continuou dando toda assistência, todo carinho, até que um dia ela partiu. Isso chamou muito a minha atenção, porque geralmente, né, o que acontece é que pastor, né, tem pouco tempo para as coisas, e geralmente muitas pessoas chamando, né, e querendo conversar,
Mas o meu tio, ele gastou o tempo dele. Gastou o tempo dele com a esposa. Gastou. Eu quero fazer isso, menção, porque eu gosto do reverendo Hernandes, gosto muito do reverendo Hernandes. Reverendo Hernandes, ele conta, né, na sua caminhada, que ele estava lá na reunião do Supremo Concílio, lá no Espírito Santo, em Vitória, e que um amigo dele, de seminário, né, tinha convidado ele para pregar lá em Una, né, e ele foi lá, olhou na agenda dele, né, falou assim: olha, não vou poder não, minha agenda está superlotada, eu não vou poder pregar lá em Una não. Mas naquela reunião do Supremo Concílio, houve um evangelismo, né, e o pessoal do Espírito Santo foi lá para Vitória para poder fazer esse encontro evangelístico, e ele acabou conhecendo, né, a esposa dele, que fazia parte lá da igreja de Una, né, do pastor que havia convidado ele para pregar. E ele, então, o que ele fez, né, naquele ano, né, depois da reunião? Ele foi 9 vezes em Una, 9 vezes. E ele na agenda não tinha data para ir para lá. Mas naquele ano, quando ele conheceu a esposa dele, né, naquele lugar, ele foi 9 vezes lá na igreja. 9 vezes. E ele não tinha data para ir lá, né? E aí ele fala isso porque, né, ele está dizendo que ele achou tempo, né? Ele fez uma nova agenda e arrumou tempo para poder estar com a pessoa amada, né? Com aquela que ele acabou casando. Isso mostra, irmãos, né, a importância de que o casamento, né, o relacionamento, ele necessita que você gaste tempo, né, com o seu relacionamento. Não dá para poder chegar de manhã, dar um beijo na esposa, chegar de noite, né, e dormir e não ter uma conversa, né? Você não ter um espaço para poder sentar, conversar, trocar, né? Trocar ideias, é necessário, né? É necessário. Isso faz parte dessa questão, né, que você ama. Hoje as pessoas casam, né, e a gente vê isso, sem nenhum compromisso de que vão gastar o seu tempo com aquela pessoa que é amada. Pelo contrário, né, se não der certo, a gente separa, né, e o tempo que deve ser gastado não se gasta. Então amar, né, né, você precisa gastar tempo. Eu também acho que, eu não me lembro assim, né, mas no meu casamento, mesmo que a gente tivesse algumas rusgas, né, algumas briguinhas, a gente sempre dormiu na mesma cama. Sempre, né, dormiu na mesma cama. Acho que poucas vezes a gente dormiu separado, mas bem poucas. Mas mesmo com, assim, algumas coisas que nos angustiavam às vezes, as situações, na maioria das vezes a gente estava junto, né? A gente ficava junto na cama, porque é o leito, né? O leito é o lugar onde você precisa reatar os relacionamentos, né? Você precisa sentir a necessidade daquela que está do seu lado, porque se você, né, se separa, um vai para a sala, outro vai para o quarto, isso vai mostrar o quanto, né, está distante aquela relação de amor que deve permear, né, a vida do casal. Então, quando o sábio Salomão fala aqui, né, ele está falando, né, que o coração dele foi tomado, né? O coração dele foi tomado. O amor faz parte, né, agora da caminhada dele. Ele entende isso, né? Ele entende esse amor. E
E ele mostra, né, que esse amor que ele gasta, que ele tem tempo para gastar, é um amor que faz com que ele procure estar sempre com aquela pessoa pelo qual ele ama, né? Irmãos, é também uma maneira de mostrar o quanto Deus nos ama, né? A adoração, ela é uma forma, né, que Deus tem de se relacionar conosco. E Deus se relaciona conosco, né, o tempo todo, né? Nós não podemos nos apartar do Senhor, nós não podemos nos afastar do Senhor, pelo contrário, nós temos que gastar tempo com o Senhor. O relacionamento nosso com Deus, ele reflete isso também, porque Deus está sempre, né, nos buscando, Ele está sempre vindo ao nosso encontro. Não vos deixarei sós, estarei convosco o tempo todo. O amor, ele mostra o extremo cuidado e o desejo de estar sempre junto, né, nessa situação de amor, na caminhada do amor. Então é imprescindível, né, que o amor faça parte dessa relação, e é fundamental. Eu queria também trazer, né, eu acho que 1 Coríntios fala muito sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa, porque o sábio Salomão, lá no verso 15 do capítulo 4, ele diz assim: és fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Ele faz uma oposição aí, né, a poços e a rios, né, e ele faz uma relação de algo que flui muito, né, algo que é maravilhoso, né? Água parada, né? Água parada, ela tem gosto ruim, ela tem dificuldades, né, de você apreciá-la. Você deve ter experimentado algumas águas da SEDAI esse tempo, né? Águas terríveis, né? Até quando você tomava banho, depois do banho você estava né, mal cheiroso, e não tinha sabonete que adiantava, né? O sábio Salomão, ele fala do relacionamento sexual, né? Relacionamento sexual, que é fundamental na relação do casamento, né? O casamento tem que ter relacionamento sexual. Eu já falei aqui da outra vez, né, que a relação sexual antes do casamento é pecado. A relação sexual fora do casamento, se você casa, né, e tem uma relação sexual fora do casamento, é pecado. A primeira é fornicação, a segunda é adultério. A relação que traz a bênção de Deus é a relação no casamento, né? A relação no casamento. Eu conheci um presbítero, né, da igreja, e a gente tinha conhecimento que eles eram casados há mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, mas que nesses 40 anos de casado, né, de um tempo de briga, de distanciamento, né, houve um acordo, né, um acordo de não se separar, permanecer na mesma casa, mas de não ter mais relacionamento.
E eles viveram a vida assim, né? A caminhada foi assim. Quer dizer, eram casados, mas não tinham relacionamento. E eles fizeram isso como um acordo, né, entre marido e mulher. Acordo. Esse acordo não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica. Não tem base bíblica para isso. Ananias e Safira, né, fizeram um acordo e se deram mal, né? Se deram mal. Porque, irmãos, o casamento, ele exige a relação sexual. Abre lá sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 3 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que é devido pelo marido à esposa? Ora, a esposa tem que sentir prazer na relação sexual. O homem, né? O homem tem, assim, em pouco tempo, muito pouco tempo, né? E às vezes alguns muito rápido mesmo, né? Rapidinho sente prazer e, né, virou para o lado, vai dormir. Mulher é diferente, né? Mulher é diferente. Mulher, para entrar no clima, demora, né? Demora. Se você, de manhã, né, na sua casa, já começa a brigar com a sua esposa, de noite pode ter certeza que ela vai estar com dor de cabeça. Né? Se você brigou no café da manhã, de noite ela vai ter com dor de cabeça. Porque o relacionamento, ele exige que você, a mulher, né, no relacionamento, exige que você busque um caminho para que ela possa chegar ao auge. E o homem tem que aprender, né? Eu acho que tem gente que não entende muito, né? A mulher é muito mais forte, né, nessa relação sexual do que o homem. A mulher pode, numa relação sexual, ter vários orgasmos, vários, enquanto o homem já tá bom. Então o homem precisa, como diz a Escritura aqui, né, ir para a relação sexual não é só para se satisfazer. Aqui ele tem que conceder à esposa o que é devido. Ou seja, oferecer a oportunidade que a mulher sinta prazer na relação sexual. No casamento, o homem tem que se aperfeiçoar para que possa conceder à esposa aquilo que lhe é devido. Assim como a mulher tem que conceder ao esposo o que lhe é devido também, né? Paulo talvez esteja dizendo porque, né, muitas das vezes usa a relação sexual como, muitas das vezes, né, a gente vê que algumas pessoas usam a relação sexual como chantagem, né? Tem uma música do Roberto Carlos, né, que diz assim: quando ela quer, eu quero; quando ela não quer, eu não quero, né? E é uma chantagem danada. Então é importante, né, lembrar que o sexo
O sexo é, no casamento, uma bênção de Deus. E a maneira como ele deve ser vivenciado é que o sexo deve ser prazeroso, né? Não deve ser uma água parada, não deve ser uma situação que traga desconforto, que traga angústia. Por isso o sábio Salomão está dizendo assim, não, é como um rio que traz vida, que traz prazer. E é isso que Salomão está lá dizendo, né? Nessa questão é fundamental que a gente lembre, né, que entre no casamento, o sexo tem a bênção de Deus, né? Tem a bênção de Deus. Mas você pode ir além, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aí ele vai dizer no verso 5: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento. Paulo vai dizer que na relação entre marido e mulher, né, não deve de maneira nenhuma, né, o marido e a mulher, né, se privar da relação sexual. Então esse acordo feito lá, né, casamento, não, a gente se casou, mas a gente já decidiu que a gente não vai ter relação sexual. Está tudo errado, né, porque está abrindo uma brecha enorme para o diabo, né? Está abrindo uma brecha enorme para incontinência, né? Para traição. O diabo está com as portas abertas para poder destruir o relacionamento. Então é fundamental que a relação sexual seja de maneira que haja uma efetividade. E quando é que não deve haver, né? Quando é que não deve haver a relação sexual? Eu creio que muito marido não conversa com a mulher sobre isso, e muita mulher não conversa com o marido sobre isso, né? Quando não é que vamos fazer relação sexual? As pessoas são diferentes, né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, né? Deus pegou, fez um, fez o outro e jogou a forma fora. Não fez dois igual de jeito nenhum, né? Cada um é uma pessoa, cada um tem um jeito de ser, cada um foi criado individualmente pelo Senhor, e ninguém é igual ao outro, ninguém é igual ao outro. Tem gente que, né, eu ouvi falar, né? Eu não sei se é verdade, mas outro dia um amigo meu que estudou comigo, né? Ele falou que ele é biólogo, né? Aí ele falou que assim, você soa pra caramba as mãos e soa os pés também? Aí eu falei, sou. Ih, isso é muito testosterona. Aí eu falei, ih, cara. Você deve ser um cara. Ih, tá fora. Cada um é de um jeito, né? Cada um tem uma maneira. Tem gente que tem mais vontade de fazer sexo, né? Tem gente que não tem vontade. Tem gente que é médio, faz um pouco. Diz que brasileiro é um dos povos mais quentes, né? E você vai ver que a média de relação sexual é de 15 em 15 dias. Você imagine lá fora, né? Deve ser de um em um ano, né? A relação sexual. O brasileiro é de 15 em 15 dias, lá fora que os caras são gelados, deve ser de um em um ano fazer uma relação sexual. Mas cada um é de um jeito, né? E a gente sabe disso. Cada um Deus criou de um jeito, né? E aí não há diálogo entre marido e mulher. E aí eu falo assim,
pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Ah, porque meu marido só pensa em sexo. Ah, pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Porque a minha mulher não quer fazer sexo. Né? E você tem esses extremos, né? E eles esqueceram de conversar, eles esqueceram de conversar um com o outro. Tem que ter diálogo, casamento tem que ter diálogo, casamento tem que ser conversado em todas as áreas da vida. Casamento precisa ser harmonizado ao que diz o sábio Salomão. Nesse capítulo 4 aí, ele diz assim: os teus lábios, noiva, verso 11, os teus lábios, noiva minha, destilam mel, e leite se acham debaixo da tua língua, né? Ele está falando que há conversa, né? Ele está falando que há um relacionamento de diálogo, ele sente prazer em conversar, ele sente alegria em conversar com a sua esposa, é isso que ele está dizendo, né? No casamento deles tem diálogo, tem conversa, né? E assim é também na relação da igreja com Deus, ela tem que falar com o Senhor, ela tem que orar, ela tem que expor ao Senhor as suas fragilidades, ela tem que expor as suas necessidades. E é assim no casamento, o casamento tem que ter diálogo, tem que ter diálogo. É fundamental que o casamento tenha diálogo, porque se o casamento tiver diálogo, né, haverá acertos, as coisas vão se encaixar, e isso é fundamental, né? Tem que conversar sobre tudo, tem que conversar sobre as necessidades. Se o marido quer todo dia e a mulher não quer todo dia, vamos arrumar um jeito que possa favorecer um e outro, né? E isso é fundamental. Tem que haver diálogo. O que não pode, né? O que não pode é não se privar, né? Marido e mulher não se privar da relação sexual. Tem que ter, né? Porque senão vai abrir brecha para Satanás, né? Vai abrir brecha para a mulher de fora, né, ter acesso ao marido, vai abrir brecha para a mulher ter acesso ao homem lá fora. Tem que ter conversa. Então é fundamental que haja acordo, haja uma relação em que haja entendimento, né? Eu queria terminar, irmãos, falando sobre lá Hebreus capítulo 12. Não, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse texto, né, fala aí do leito sem mácula, né? O leito aí, né, não é a cama, tá? Esse leito que está escrito aí em Hebreus não é a cama, né? Não é a cama sem mácula, sem mácula. O leito aí, essa palavra aí no grego, né,
é coito, né? É coito. E isso é da relação sexual, né? O coito é a relação sexual. Então ele está falando sobre, né, digno de honra é o matrimônio, né, e o leito sem mácula, o leito sem mácula. O sexo, irmãos, né, ele deve ser exercido na proporção estabelecida por Deus, né? Se Deus é que estabelece, então o sexo tem que ser exercido na proporção estabelecida por Deus. Então, boca foi feito para alimentar, né? Ânus foi feito para um propósito. A boca foi feita para o propósito. Então, sexo oral, sexo anal, nas Escrituras Sagradas, é um leito, né? É um leito maculado. É um leito maculado. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer, né, essa percepção de que a relação sexual, ela tem que ter carícia, né? Tem que ter todo um incentivo, né, de carícias. Você vai ler lá Cântico dos Cânticos, vai ver isso claramente, né? Mas há coisas que não se deve fazer no leito, né? Há coisas que não devem ser realizadas no leito, porque contrariam, né? Aí mostra esse texto sagrado aqui que contraria, né? Mancha o leito, mancha a relação sexual diante do Senhor. Então é condenável, né, diante do Senhor o sexo fora daquela normalidade pelo qual Deus instituiu, né? E o objetivo, né, não é só de prazer, né, mas o objetivo é também de pureza, né, uma relação de pureza. Há muito marido, né, acha que a mulher lhe pertence, que ele pode fazer qualquer coisa. E não pode. Não pode ser feito qualquer coisa. Pelo contrário, tem que ser feito de forma natural. Tem homem que não consegue fazer acordo, né, com os seus olhos. Tem muita gente, né, que vai para a cama com a esposa somente depois de ter visto, né, uma relação feita por outros. Então, precisa de um visual antes para poder fazer a relação com a esposa, e acaba distorcendo completamente o relacionamento do casamento, da relação a dois. Então é fundamental, né, que a gente perceba que a Bíblia, ela fala sobre tudo, cara, sobre tudo, e só não percebe, né, quem não quer, porque pedofilia, pornografia, isso tudo contraria abertamente o ser de Deus, contraria a vontade de Deus. Isso tudo contraria abertamente o propósito pelo qual Deus criou homem e mulher. Então é fundamental que a gente leia as Escrituras, né, e que o sexo seja prazeroso mesmo, seja prazeroso,
que o marido dê à mulher aquilo que é necessário ser dado, que a mulher sinta prazer, não é só para satisfazer o marido, porque ele está com vontade. Não, a mulher tem que ser satisfeita pelo seu marido, e o marido tem que ser satisfeito pela sua esposa. Tem que haver uma relação prazerosa. É essa relação que Deus abençoa, é essa relação que Deus abençoa. E é essa relação que faz bem ao casamento, porque é o leito sem mácula, né? É o leito sem mácula. E isso é fundamental para a vida do casamento, a vida a dois. Então, irmãos, a gente vai ficar por aqui, né, entendendo que alguns princípios são fundamentais, né, na relação do casamento. Comunicação, amor, relação sexual prazerosa e romantismo, né? Elogio, romantismo é fundamental para que a gente possa fortalecer o casamento cristão, o casamento que tem a bênção do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender esse propósito pelo qual Ele forma a relação do casamento digno de honra, né? Digno de honra é o matrimônio e o leito sem mácula, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Convidar alguém para orar. Alguém tem alguma pergunta? Esqueci das perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer alguma explicação? Pode, deve. Aham. Essa questão da irmã aí, que você deve estar pensando, é uma questão de tratamento. O casal, ele se sentia numa relação tão íntima que ele chamava ela de irmã, tá? Fala aí. Aham. Então, assim, a gente vai perceber, né, que as escrituras, ela fala de se o casamento precisa de inspiração, eu acho que é só 10% de inspiração, mas de transpiração eu acho que é 90%. Então você tem que suar, tem que dar o seu melhor para o casamento, porque senão ele não vai ir adiante. Então é assim, o dia a dia, a rotina, como você falou, tem essa capacidade, né, de você tá perdendo, né, a paixão, perdendo aquele fogo, né, do amor, mas é exatamente aí que entra essa questão
diálogo, você manter o romantismo, você manter uma relação sexual sadia, tá se entregando ao outro de maneira completa. Por exemplo, os filhos chegam no casamento, né? Os filhos chegam, e aí marido e mulher, né? A gente, por exemplo, né? Na cama, né? Aí o filho deita no meio, aí você vai deitar lá na ponta da cama, né? Lá na ponta da cama. Aí tem lá uma madeira lá na cama, né? Fica te incomodando, mas você ama tanto seu filho que você tá nem aí para a madeira te incomodando lá. Você dormia, né? Você dormia sozinho, bem na cama com a sua esposa, mas agora tem um filho no meio e você agora tem uma madeira te cutucando lá, mas você nem sente que a madeira está lá. Nem sente que a madeira está lá. Por quê? Porque, na verdade, né, no casamento, o casamento, quando os filhos vêm, é aí que você precisa mostrar mais ainda, né, deixar o eu de lado, o eu de lado, e você deixa, né, para valorizar o seu filho, você deixa o eu de lado e o filho se torna, né, o centro daquele negócio, né? Então você se permite até sofrer, porque você está exercendo amor, né? Você vai estar aprendendo a amar mais e colocar o eu de lado. Quando o filho chega, você está aprendendo a amar mais, né? Porque casamento, lar é isso, né? Família é isso. Você acaba se sacrificando pela sua família, se sacrificando pelos seus filhos. O lar é um lugar que você deixa o seu eu e aprende a amar. Mas você tem que saber também, né? Assim, os filhos vão fazer 18, 19 anos e vão embora, né? Vão embora. E aí você vai ficar com quem? Com a sua velhinha lá, né? Com a sua velhinha, com a sua esposa. Então, mesmo que o casamento seja um aprendizado de amor, você tem que mirar na esposa. Em vez de mirar nos filhos, mira na esposa. Os filhos, tudo bem, você tem que exercer, ajudá-los na caminhada, apontar o caminho, preparar a lança para lançar eles. Você tem que ajudá-los na caminhada. Mas você não pode mirar nos filhos, você tem que mirar na esposa. Mira nela, né? Porque depois que os filhos forem embora, quem vai ficar é ela. Tem uma história que o reverendo Hernandes conta, que um presbítero foi lá, né? E ele falou assim, ele tinha entregado um buquê de flores, né, para a esposa, né? E aí o reverendo, poxa, que legal, você entregou um buquê de flores para sua esposa, que é isso mesmo, faça isso sempre, tá? Aí ele, faço isso sempre, quase todo dia. Eu faço isso quase todo dia. E aí ele falou, e ela vai gostar, ela vai se importar com isso. Aí ele assim, não, ela não vai gostar não. Ela não se importa muito com as flores que eu dou não. Aí o reverendo Hernandes estranhou, né? Mas por quê? Por que ela não se importa? Se você está fazendo um ato de amor, de carinho com a sua esposa, ela certamente vai ficar maravilhada com esse ato. Pô, vai ser algo legal. Aí ele, não, pastor, ela não vai se importar porque ela tem mal de Alzheimer. Então ela esquece. Então ela nem se importa, ela nem sabe quem eu sou. Pastor, mas por que você então dá flor a ela todo dia? Por que você entrega flor se ela nem vai se importar? Por que você está entregando flor a ela todo dia? Ah, pastor, ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Bacana, né? Porque mostra, né, que a pessoa estava focada na outra, né? Sabia de toda a história, de toda a caminhada, e que aquele ato, né, aquele ato de entregar flores, era ato de gratidão, né, por toda aquela vida dedicada a ele, e que agora nem o reconhece, mas que é
merecedora, né, daquele ato de gratidão. Então, às vezes, né, a gente forma a família e muitas das vezes a gente não foca, né, naquilo que vai permanecer do nosso lado, né? Foca nos filhos, foca naquele... Não é que não deva focar, né? Tem que preparar para lançar os filhos, tem que ajudá-los na caminhada, mas o marido tem que focar na esposa. O marido tem que ter os olhos voltados para a esposa para poder entender melhor a maneira de que as Escrituras vão trabalhar no nosso coração para um bom relacionamento. Feito? Vamos orar então, irmãos? Encerrando aí essa parte desse curso, né? Vamos orar. Deus amado e bendito, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo que o Senhor separou, ó Pai, para que estivéssemos ouvindo a Tua palavra e aprendendo um pouco mais, Senhor, para que os nossos relacionamentos sejam edificados pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor nos ajuda na caminhada. Ó Deus, como diz a Tua palavra, converte o coração do esposo ao coração da esposa, converte o coração da esposa ao coração do esposo, que eles possam, Senhor, lembrar que o relacionamento no lar, Senhor, representa com verdade, Senhor, o bom relacionamento no lar representa com verdade o relacionamento de Cristo com a sua igreja, e que possamos, ó Pai, dar esse exemplo maior, ó Pai, de fazer viver uma vida em conformidade com aquilo que o Senhor expõe de verdadeiro amor, de verdadeiro cuidado. Por isso te agradecemos por tudo, te pedimos a Tua bênção, que Tu nos leve de volta para os nossos lares, amparados e protegidos pela Tua mão. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.